minúsculas e remanescentes da África, que, espoliados no passado, hoje vivem ombro a ombro convosco na exótica configuração de civilizado. Por isso, o futebol, o rádio e a televisão brasileiros têm feito mais benefício pelo negro do que os próprios educadores brancos. Pergunta: há quem diga que a Umbanda é um degrau primário para a admissão ao espiritismo kardecista. Que dizeis? Ramatiz: nesse caso, o espiritismo também poderia ser um degrau antecipado de alguma doutrina ou filosofia espiritualista, principalmente a yoga, que além de expressar-se positivamente acima de qualquer manifestação sectária ou doutrinária religiosa, ainda desenvolve o espírito do homem e o emancipa através dos caminhos disciplinados da Raja e da Gnani Yoga. Aliás, os yogis jamais apregam o universalismo de sua doutrina, como fazem certas doutrinas espiritualistas, quando ao mesmo tempo movimentam campanhas de críticas e combates a outras seitas irmãs. Obediente ao próprio esquema traçado pelo alto, a Umbanda evolui, dia a dia, no sentido de tornar-se a cobertura religiosa do sentimento devocional e religioso do povo brasileiro, enquanto ainda o esclarece pelos ensinamentos avançados da lei do karma e da reencarnação. O brasileiro ainda conserva desde o berço de sua raça a tendência fraterna e afetiva das três raças que cimentam a formação do seu temperamento e constituição psicológica. Do negro, ele herdou a resignação, a ingenuidade e a paciência; do silvícola, o senso de independência, intrepidez e a boa-fé; do português, a simplicidade comunicativa e alvissareira. Nele imprimiu-se um tipo de sangue quente e versátil, no qual circulam tantas virtudes excepcionais, quanto os pecados extremos, mas, louvavelmente, em curso para a predominância de um caráter de espírito superior. E esse caldeamento heterogêneo ou mistura, que poderia sacrificar a qualidade dos seus caracteres originais, terminou por avivar o psiquismo do brasileiro, despertando-lhe uma agudeza espiritual incomum e em condições de sintonizá-lo facilmente à vida do mundo oculto. Consolida-se, então, uma raça possuidora de diversos valores étnicos de natureza espiritual benfeitora e que o espiritismo e a Umbanda catalisam, pouco a pouco, para os grandes desideratos da fraternidade entre os povos da terra. Jamais o brasileiro poderia viver à distância de um rito, uma cerimônia ou contato com espíritos desencarnados, o que justifica tanto a mesa espírita como os terreiros de Umbanda. O brasileiro ateu é uma anomalia psicológica, um caso de tratamento psicoterápico, pois ele é a semente destinada a germinar a sétima raça mãe espiritual da Terra. Daí o motivo por que a Umbanda, através do Elan ou denominador psíquico, que é o preto velho, conseguiu realizar a curto prazo a confraternização positiva e incondicional de várias raças sob o mesmo credo, coisa que jamais pôde fazer até o momento qualquer outra doutrina, filosofia ou sistema político do mundo. Ela conseguiu aliciar, sob a mesma bandeira, negros, poloneses, italianos, sírios, árabes, portugueses, russos, espanhóis, alemães, japoneses e judeus, os quais se comovem e se tornam verdadeiras crianças temerosas diante do preto velho sabido e do caboclo amigo, mas rude. Pergunta: mas à medida que a Umbanda libera-se dos ritos, apetrechos e fetichismo herdados dos africanos, ela não poderia convergir diretamente para o gênero mediúnico da mesa kardecista? Ramatiz: embora a Umbanda e o Espiritismo sejam doutrinas dignas do mesmo louvor espiritual e converjam para o mesmo objetivo de libertar o espírito humano das ilusões da carne, elas variam quanto às suas práticas doutrinárias. O Espiritismo deve manter-se irredutível na sua linhagem iniciática, rejeitando e proibindo, em seu seio, idolatrias, cultos excêntricos, cerimônias, promessas, cantorias, fetiches, obrigações religiosas, paramentos e crendices mitológicas, simbolismos e hierarquias sacerdotais, pois é a fonte desobstruída para atender às criaturas do que ultrapassam a fase idólatra e fetichista do mundo profano.
Mas a Umbanda obedece a outro esquema de atividade traçado pela administração sideral, pois é realmente uma escola doutrinária com apetrechos de culto e tradições primitivas, destinada a auxiliar os seus adeptos a dinamizarem as suas energias espirituais, firmando o pensamento e a emoção no processo litúrgico e nas configurações esotéricas. Mas à medida que os umbandistas evoluem no intercâmbio afetivo com os pretos velhos e caboclos, os seus apetrechos de uso e estudo religioso também apuram-se e substituem-se por outros mais sensatos e modernos, assim como os alunos primários antigamente usavam lousas e giz para fazer suas lições, e, modernamente, servem-se de blocos de papel e eficientes canetas tinteiro. A Umbanda não evolui, nem tende diretamente para tornar-se puro kardecismo, porque os apetrechos, ritos, fetiches, as tradições e a liberdade fenomênica no intercâmbio mediúnico incondicional com os pretos e caboclos, que lhe constituem o fundamento doutrinário, não devem ser cultuados pelos espíritas kardecistas. Obviamente, são passíveis de censuras os kardecistas que exigem a Umbanda liberta de feticismo, cultos, rituais e práticas de magia, assim como os umbandistas que pretendam acender velas e riscar pontos nas mesas espíritas. Que o espiritismo siga o seu rumo orientado pelo bom senso e a lógica de Allan Kardec, e a Umbanda marche para a libertação espiritual dos seus adeptos dentro do próprio condicionamento fetichista. Pergunta: mas a Umbanda parece derivar-se cada vez mais para o gênero de consultas, receituários, limpeza fluídica, desobsessão e doutrinações tão familiares nos trabalhos espiritistas, parecendo-nos cada vez mais distanciada do campo da magia. Ramatiz: um dos principais fundamentos da Umbanda é manter o ambiente eletivo para os pretos e caboclos comunicarem-se à vontade, na sua vivência regionalista, no seu linguajar pitoresco e truncado, plasmando-se através dos cavalos sem quaisquer constrangimentos e na sua forma característica. Já explicamos que a magia africana enfraquece-se dia a dia, nos terreiros, ante o desaparecimento do Babalaô, o pai de santo africano autêntico, o qual sabia potencializar o eterismo físico e químico dos objetos e das coisas, transformando-os em condensadores e acumuladores de forças, enquanto firmava os seus trabalhos de defesa e desmanche no controle das energias da natureza. Ademais, o tradicional desenvolvimento mediúnico e iniciático que se procedia antigamente nos trabalhos africanistas e hoje só é viável nos candomblés, revitalizava o duplo etérico e despertava os chakras principais dos cavalos, proporcionando a incorporação sonambúlica dos pais de terreiro, os quais então podiam corrigir e sanar qualquer dificuldade ou equívoco surgido no ritual e na prática da magia. Mas os brancos e os próprios crioulos, recém-chegados aos terreiros, que receberam herança de ritos, apetrechos e processos de magia dos autênticos babalaôs e pais de santo do velho africanismo, agora mostram-se bisonhos e incipientes para dominar e controlar as forças da natureza. Eles então recorrem a artificialidades de amuletos, patuás, emblemas, fetiches, imagens, guias de contas de vidro ou pitos de louça, ponteiros desimantados, pembas de calcário comum e desmineralizadas, plantas e ervas sem potencial magnético, de âmbar fumo lavado, defumadores de serragem vegetal, miçangas carnavalescas, pontos cantados sem força mântrica e riscados sem a grafia iniciática, além das invocações irregulares de falanges. Embora diversos objetos e coisas encontradas no comércio comum sirvam satisfatoriamente para o culto religioso de Umbanda, são completamente inócuos quando usados no processo de magia. Pergunta: que significam os pontos riscados? Ramatiz: os pontos riscados são verdadeiros códigos registrados na confraria de Umbanda, sediada no mundo espiritual. Eles identificam poderes, responsabilidades de espíritos, tipos de atividade e os vínculos iniciáticos das falanges. Quando são traçados com pembas vulgares e sem conhecimento de causa,
Não projetam sua grafia luminosa no astral e não passam de rabiscos inócuos, alvos do riso e da mordacidade dos espíritos galhofeiros. Seria preferível que os cavalos de Umbanda elaborassem um curso disciplinado para o conhecimento da magia etereofísica, investigando a topografia e a função dos pontos autênticos riscados e cantados, para traçá-los certos e antes de tateá-los incoerentemente, na espera do milagre da revelação mediúnica inesperada. Pergunta: há fundamento de que os banhos de ervas funcionam como descargas de fluidos ruins ou podem acelerar o desenvolvimento da mediunidade nos terreiros? Ramatiz: as ervas para os banhos de descarga fluídica, curativos ou desenvolvedores, são eficientes quando receitadas de acordo com o tipo planetário da pessoa necessitada e desde que sejam colhidas sob influência astrológica lunar favoráveis. As ervas prenhes de seiva vegetal também estão saturadas de vigoroso potencial magnético, e por esse motivo produzem efeitos miraculosos, eliminando os fluidos perniciosos aderidos ao perispírito e curando as piores enfermidades. Existe na seiva vegetal um quantum de eletricidade tão comum quanto a que se diz biológica e impregna o corpo humano, a qual provém da própria terra, pois é atraída e concentrada pelo duplo etérico, exudando-se ou irradiando-se depois pela aura das plantas, dos animais, das aves e criaturas humanas. Conforme as influências astrológicas e a ação lunar, essa eletrização aumenta, diminui ou fica inativa nos duplos etéricos das plantas. Em consequência, a colheita deve ser tão hábil e inteligente, que se possa aproveitar o máximo da energia elétrica vegetal contida na espécie desejada. Assim, quando o enfermo ou necessitado tem a sorte de adquirir ervas supercarregadas de seiva e potencial eletromagnético, para fazer seus banhos de descarga ou terapêuticas, ele jamais deixa de obter bom proveito. Mas, se a colheita for efetuada sob o influxo astrológico e lunar negativo, não há dúvida, tais ervas não passam de inóculos cadáveres vegetais. Pergunta: poderíeis dar-nos uma ideia dessa influenciação astrológica lunar na colheita de ervas? Ramatiz: em face do nosso propósito de transmitir pelo médium uma obra minuciosa sobre o assunto, então, faremos rápida digressão para atender ao vosso pedido. Desde o tempo dos essênios, sabia-se das propriedades das plantas no tratamento das doenças do corpo físico, do duplo etérico e corpo astral, variando a sua força terapêutica, incidência etérica e psíquica, conforme a influência positiva ou negativa do seu astro governante. As plantas não só recebem a influência e a ação mais física ou vital do Sol e da Lua, correspondente à noite e ao dia, como absorvem e catalisam o magnetismo do planeta ascendente através do duplo etérico ou matriz fundamental, existente entre o organismo físico e o perispírito. Certas plantas receitadas para o tratamento de enfermos nascidos sob a influência astrológica da Lua, devem ser colhidas antes do Sol nascer, a fim de conservarem o fluxo magnetismo lunar. Outras, no entanto, devem ser colhidas ao entardecer, porque precisam acumular maior potencial de energismo solar e raios infravermelhos. Mas, geralmente, as plantas devem ser colhidas quando os planetas que as governam mantêm-se em seus signos ou domicílios, quando o Sol passa pelo signo do seu planeta regente, ou quando a Lua se acha em bom aspecto com o planeta governante. Esse potencial etérico ou magnético das plantas ainda recrudesce no seu efeito terapêutico ou de dissolvência fluídica, quando elas são colhidas em conformidade com a hora astrológica do planeta governante. Quando os banhos ou tisanas recomendados devem ser feitos das folhas das plantas, estas precisam ser colhidas no crescente ou na lua cheia, mas, se a prescrição refere-se às raízes, então é um minguante ou a lua nova o tempo indicado, pois a seiva sobe e desce conforme a ação do fluxo lunar. Há plantas que apresentam a cor, a configuração e certas peculiaridades do seu astro dominante, como a camomila, a margarida, o girassol e a laranja,
que são astrologicamente solarianas. As plantas lunares são de aparência bizarra, predominando a cor branca, como a rosa branca e a açucena, mas pouco atrativas, isentas de cheiro, antiafrodisíacas e lembrando algo do sabor do luar. São leitosas, frias, de folhas redondas ou ovaladas, como a alface, o repolho, a couve. Algumas são hipnóticas, evocando as noites de luar, como a papoula branca, que fornece os entorpecentes mais conhecidos, o ópio e heroína. Por isso, enquanto a medicina acadêmica mostra-se confusa com seu arsenal químico medicamentoso, as ervas fazem milagres, quando são colhidas sob influência astrológica lunar positiva exata. Pergunta: ainda queríamos externar a nossa visceral antipatia pelo uso de cachaça, cerveja ou vinho nos terreiros, pois não admitimos que espíritos sem corpo ainda precisem de ingredientes que são nocivos e viciosos até para os encarnados. Ramatiz: como para Deus nada existe de maligno ou pecaminoso, pois o equívoco e o vício são frutos das paixões humanas, ele aperfeiçoa incessantemente as coisas da natureza, os seres e o próprio espírito do homem. Tudo evolui por etapas sucessivas e no seu tempo justo, encaminhando-se para formas e estados cada vez mais perfeitos. Obviamente, isso também acontece com a Umbanda, pois embora ela ocidentalize-se, adquirindo louváveis flores de civilidade, nem por isso deve destruir ingratamente as práticas, ritos e costumes do que herdou do africanismo. Cumpre higienizar e aperfeiçoar a herança generosa recebida, patrimônio constituído pelo experimento, fadiga, aspiração e heroísmo dos negros impelidos pelo sagrado direito de buscar a sua própria felicidade. Que poderia realizar a Umbanda, no Ocidente, sem o acervo febricitante e virginal das relações do homem primário com o mundo oculto? Quantos óbices o negro africano superou no seu intercâmbio mediúnico? Quantos fracassos e incertezas aqueles intrépidos sacerdotes e feiticeiros negros enfrentaram até exercer o seu comando disciplinado e proveitoso sobre os elementos da natureza? O jardineiro magnânime e competente não destrói as plantas selvagens que repontam na sua seara, mas através do recurso da enxertia e do bom adubo ele consegue transformá-las em espécimens delicados e benfeitores. Só as almas insignificantes e maldosas costumam fazer estatísticas dos pecados alheios e exigem a destruição das coisas imperfeitas. Nos antigos ritos bárbaros das doutrinas e atividades africanistas, em que os sacerdotes e feiticeiros negros dominavam as forças da natureza, os espíritos primitivos e elementares, convocados para potencializar as operações de magia primitiva, exigiam sangue de aves, animais e até de seres humanos, como a bebida mais comum, pois além de vitalizá-los no corpo astral muito rudimentar, ainda os favorecia num contato mais positivo com os encarnados. Atualmente, nos candomblés ou terreiros autenticamente africanos, os pretensos Exus ou espíritos elementares ainda sugam o sangue de galos ou de outras aves, deixando-as completamente desvitalizadas ou enxutos, numa fração de minuto. Os bifes sangrentos encontrados na porta dos cemitérios ou nas encruzilhadas ainda são oferendas remanescentes dos processos bárbaros da magia africana. Aliás, trata-se de uma prática bem ingênua e inofensiva, se a compararmos com o horripilante despacho de sangueira, que atualmente os carniceiros praticam diariamente nos matadouros e charqueadas, trucidando animais para alimentar o cemitério da barriga dos civilizados. Mediante o fornecimento tão pródigo e por atacado do sangue palpitante prenhe de fluido vital, os espíritos das sombras desinteressam-se de quaisquer ritos, negócios ou intercâmbios no campo da magia negra. Os próprios civilizados fornecem-lhe a fartura de éter físico contido no sangue, e ainda o fazem sem exigências ou quaisquer obrigações secundárias. Graças ao progresso e aos eventos da ciência moderna que eletrifica matadouros e charqueadas, trucidando bois, carneiros, porcos e cavalos, assim como se fabricam comprimidos ou palitos,
Os espíritos vampiros gozam de imensa tranquilidade com respeito à sua mórbida nutrição sanguinolenta. Por isso, já demonstram excelente progresso espiritual as entidades que baixam nos terreiros e contentam-se com a marafa ou cachaça, marambaia ou cerveja, sangue de Cristo ou vinho tinto, lágrima de Iemanjá ou vinho branco, água de açúcar ou licor, espuma do mar ou champanhe, substituindo o sangue do velho barbarismo africano pelo sucedâneo da bebida dos civilizados. Ademais, os umbandistas esclarecidos sabem que os espíritos de alta estirpe sideral, ou pais de segredo quando comparecem aos terreiros sem as falanges do seu comando ou desobrigados das tarefas de desmancho ou demanda, eles apenas ingerem mazia ou água pura. Pergunta, finalmente, quais seriam as vossas recomendações finais para os nossos irmãos de Umbanda? Ramatiz, considerando-se que os espíritos malévolos só podem fascinar, escravizar ou obsidiar os encarnados através da conduta moral corrupta e não dependente do gênero de trabalhos mediúnicos, seja de mesa ou de terreiro, é óbvio que o homem radicalmente evangelizado é imune a quaisquer práticas de feitiços, magias ou processos obsessivos. Sob tal aspecto psicológico, então recomendamos aos cavalos, cambonos e adeptos de Umbanda que jamais ouvidem os ensinamentos do Cristo Jesus, pois os mistificadores do além estão atentos para infiltrar-se ante a primeira falha dos trabalhadores do bem. Precavenham-se, os umbandistas, principalmente contra as vulgarizações de obrigações cada vez mais frequentes, que lhes são exigidas do espaço por dar cá aquela palha. Os pais de terreiro, autênticos e amigos, não exigem compromissos ridículos e até censuráveis por parte dos filhos e por qualquer banalidade. As entidades malévolas e subversivas do além, principalmente os antigos maiorais da Inquisição e os perseguidores cruéis religiosos da Idade Média, infiltram-se sorrateiramente entre os trabalhadores de Umbanda, tentando levar os cavalos e cambonos a uma passividade inglória e perigosa, atingindo o descontrole mediúnico e os vinculando às atividades demoníacas, através de obrigações humilhantes, ridículas e até obscenas, que tanto satisfazem os luxuriosos desencarnados, como desmoralizam o serviço do bem. Temos observado inúmeros cavalos imprudentes, que já se deixaram dominar por esses espíritos de alto intelecto, mas subvertidos, os quais baixam nos terreiros à guisa de pretos velhos e caboclos falsificados, operando num programa maquiavélico a fim de minar as bases sensatas do arcabouço do Umbanda. Após conquistarem melifluamente a amizade e a confiança dos filhos, levam-nos às práticas mais absurdas e os convencem de estarem vinculados às mais altas linhagens espirituais. Subrepticiamente, eles exaltam o orgulho, satisfazem a vaidade, proporcionam facilidades materiais e justificam as desagregações nos lares, mas, enquanto isso, semeiam a discórdia, a intriga, o ridículo, o prejuízo moral, a desunião e o desmoronamento do labor mediúnico. Repetimos, os pais de terreiro filiados à instituição espiritual do Cordeiro Jesus, o louvado Oxalá, que é a fonte de inspiração dos pretos velhos, jamais exigirão, dos seus cavalos e cambonos, qualquer prática insensata ou obrigação que os ponha em ridículo ou contrária à ética tradicional da vida humana e moderna. A exigência, imposição ou ameaça não provém de entidades consagradas ao serviço de Oxalá, mas são características irreconhecíveis do espírito despeitado, vingativo, vaidoso, ciumento e mal-intencionado. Umbanda tem fundamento, mas é preciso que os cavalos, cambonos e adeptos vigiem rigorosamente os seus próprios atos e evitem o amolecimento espiritual, que sempre decorre do excesso de pedidos para lograr facilidades materiais. A terra é a escola de educação espiritual e o homem não deve abdicar do seu discernimento, pois é tão incorreto e nocivo, a si mesmo, o umbandista que recorre ao pai de terreiro para lhe alugar uma casa, como o kardecista que incomoda o guia para curar-lhe um resfriado. Os espíritos gozadores,
Maquiavélicos e interesseiros não praticam a caridade e não concedem proteção gratuita, eles apenas fazem negócios, assim como os egoístas na terra apoderam-se do melhor pedaço, mesmo que isto custe a vida do próximo. Os malfeitores das sombras cobram juros esquarchantes quando prestam algum favor aos encanados, pois em troca de algumas gotas de água exigem um tonel de indenização. Por isso, há fundamento na lenda das criaturas do que vendem a alma aos demônios, credores que tanto cobram por serviços mesquinhos, como por deliberada perversidade. Aquele que abdica de sua vontade e do seu discernimento, no contato tão severo com o além-túmulo, arrisca-se a tornar-se mais um escravo do cativeiro astralino. Pergunta: qual seria o pensamento do Cristo sobre a Umbanda? Ramatiz: o Cristo modelou a Umbanda por amor aos filhos rústicos e desgarrados, mas os umbandistas devem modelar-se no Cristo, por amor de sua própria felicidade. Nota: apesar das considerações de Ramatiz, em situar a Umbanda como mediunismo e não espiritismo, podemos afiançar que da parte dos umbandistas estudiosos e conscientes da realidade, o kardecismo é acatado e reconhecido como um elevado movimento de libertação do homem terreno. Aliás, ante o parecer da Comissão de Doutrina do Conselho Nacional, da Federação Espírita Brasileira, de que todas as religiões são boas, e da orientação dos próprios espíritos desencarnados no seio kardecista, que já ajuizam de modo louvável a seita umbandista, fica comprovado que os viajantes não perdem suas qualificações de irmãos eternos, pois todos os caminhos religiosos levam a Deus. Quanto à harmonia e confraternização entre irmãos kardecistas e umbandistas, cremos que isso é assunto pacífico, pois tanto os estudos filosóficos e morais dos espíritas, como as realizações práticas dos umbandistas no campo do fenômeno mediúnico e da divulgação da reencarnação, convergem para a mesma noção de verdade eterna. Fim da nota. O Espiritismo e a Bíblia. Pergunta: que podeis dizer sobre a Bíblia? Ramatiz: a Bíblia é um conjunto de antigos livros que descreviam a vida e os costumes de vários povos. Mais tarde foram agrupados e atribuídos a uma só etnia, conhecida por hebreia. Pergunta: seria um tratado científico ou filosófico da antiguidade desses povos? Ramatiz: não. O seu principal valor e fundamento é a revelação religiosa. O Velho Testamento, apesar do seu sentido simbólico e alegórico, somente entendido pelos iniciados da época, é repositório valioso da revelação. Esse sentido iniciático perde a nebulosidade com o progresso científico do mundo atual, e a Bíblia parece-nos agora uma história inverossímil e mesmo infantil. No entanto, quanto à sua época, jamais poderia ser diferente. Mas, à medida que cresce a compreensão humana e a própria ciência do mundo, vai se desvestindo a revelação bíblica de suas alegorias iniciáticas ajustadas à época em que foi escrita. Pergunta: qual a causa da verdadeira ojeriza dos espiritualistas modernos com referência à Bíblia? Principalmente os espíritas. Ramatiz: desde que os espiritualistas creem na influência da hierarquia espiritual sobre a Terra, não podem desprezar a Bíblia, embora não queiram admiti-la como roteiro ou fonte de pesquisas e soluções espirituais. Apesar de sua linguagem fantasiosa e alegórica, representa o esforço máximo feito pelos espíritos, no passado, no sentido de se comprovar a glória, o poder e as intenções de Deus. Pergunta: no entanto, todos os religiosos que adotam a Bíblia consideram-na diretamente revelada da Palavra de Deus. Que dizeis? Ramatiz: não se pode atribuir ao texto bíblico o caráter vertical da Palavra de Deus, mas os espíritas sabem que se tratava de mensagens mediúnicas comunicadas por emissários do alto através de médiuns poderosos, tal como Moisés, Jeremias e outros. A mentalidade dos povos daquela época e o seu modo de vida exigiram que as revelações não ultrapassassem a sua capacidade de entendimento,
tal como acontece hoje, quando o homem moderno domina a terminologia de fluidos, ondas, átomos, energias, radiações, forças mentais e etéricas. Pergunta: mas a Bíblia estabelece a sua revelação pela voz de Jeová, o que implica em se considerar diretamente do Criador. Ramatiz: o povo, muito supersticioso, não estava preparado para aceitar e confiar nos poderes e revelações de almas semelhantes aos seres humanos, o que enfraqueceria bastante a revelação espiritual. No entanto, a voz de Jeová, ou de Deus, seria aceita unanimemente, quer pelo temor, como pela impossibilidade de os hebreus avaliarem a natureza sublime e poderosa do Senhor. Mas a verdade é que, em seu fundamento, assentam-se todos os esforços posteriores e o êxito no sentido de haver sido compreendida a unidade de Deus, que Moisés depois consolidou no Monte Sinai. Havia necessidade de os médiuns, na época, atribuírem uma grande autoridade às mensagens recebidas, a fim de serem acreditados pelos seus conterrâneos. Aliás, a mentalidade humana não mudou muito, pois ainda hoje, nos centros espíritas e terreiros de Umbanda, os médiuns continuam a receber entidades de elevada estirpe sideral, materializando-as de modo a se promiscuírem com as paixões terrenas. Os homens ainda não se aperceberam de que o ensejo mediúnico não tem por finalidade principal a produção de milagres, assistência incondicional às tricas do mundo material e resolução de problemas humanos que perdem o discernimento e a iniciativa pessoal. Ignoram que a presença dos elevados prepostos do Senhor obedece ao programa de libertação espiritual, em vez de contribuição no sentido de maior satisfação nas atividades transitórias da matéria. Tanto quanto no tempo de Moisés, hoje ainda se explora os desencarnados para solucionarem as consequências nefastas das imprudências humanas. Pergunta: acontece que, em face dos costumes tão deformantes na atividade do povo judeu, narrados na Bíblia, ficamos duvidando de sua eleição para o advento de Jesus. Ramatiz: porventura, o vosso país também não foi profetizado como coração do mundo e pátria do Evangelho, em face da divulgação profícua do Espiritismo. No entanto, ainda perdura em seu povo a corrupção moral, vícios degradantes, desarticulação social, infância subvertida, juventude transviada, desleixo administrativo e fanatismos religiosos, conjugados às crises políticas, sociais e econômicas. Domina o crime nas favelas, o vício de entorpecentes e os desatinos nas épocas carnavalescas, graçolenocino e vulgarizam-se as uniões ilícitas pelo advento tardio do divórcio. Quando, no futuro, os estudiosos pesquisarem a história do Brasil, eles ficarão surpresos da pátria do Evangelho, assim como hoje criticais as epopeias bíblicas dos judeus. Mas a verdade é que o povo brasileiro, malgrado a sua irresponsabilidade e atentados à moral vigente, constitui-se a base para o sucesso do Evangelho e do Espiritismo. Sem dúvida, a Bíblia historia a vida do povo judeu com seus costumes e sistemas censuráveis, profundamente diferentes da ética ocidental moderna. No entanto, nenhuma outra nação foi tão obstinada em sua fé para com Deus e tão preocupada com o reinado espiritual da alma. Ela mereceu a glória do advento de Jesus e a sementeira do Evangelho pela sua fé inquebrantável em Jeová e pela sinceridade na exposição de suas próprias mazelas e costumes. Nenhum outro povo poderia produzir aqueles pescadores iletrados e camponeses rudes, que saíram pelo mundo a pregar uma nova ética contrária à moral racista e orgulhosa da época. No entanto, a humanidade atual tão evoluída cientificamente capaz de fotografar a face oculta da Lua ou semear o espaço de satélites e foguetes interplanetários, ainda não conseguiu assimilar tão alto padrão de fé e a sinceridade dos hebreus no seu amor incondicional a Jeová. A raça que pararem foi Isaías, João Batista, Timóteo, João Evangelista, Paulo de Tarso, Pedro, Maria de Magdala,
Tiago e a pleiade de mártires anônimos trucidados nos circos romanos, embora tenha misturado a vida profana com a divina e atribuído suas insanidades à própria palavra de Deus, pode ter pregado na Bíblia moral estranha e até aberrativa, mas doou a maior contribuição à humanidade, pois foi o berço do Salvador do mundo. Pergunta: mas é evidente que há na Bíblia relatos escabrosos, que pecam contra a boa leitura e até contra a ética judaica de ser o povo escolhido para o advento de Jesus. Que dizeis? Ramatiz: devemos compreender que a moral tem aspectos relativos, e, por isso, o que era moral no pretérito pode ser imoral no presente. Não se pode ajuizar a vida de um povo de mais de 2000 anos, aferindo-lhe os valores morais mediante o critério de vosso século. Em certos povos do Oriente a poligamia ainda é de boa moral, a fim de se ajustar o desequilíbrio que é produto do excesso de nascimentos de mulheres sobre pequena percentagem de homens. Algumas tribos asiáticas taxam de imoralidade o fato de a viúva ocidental sobreviver ao marido falecido, em vez de ser cremada com ele no fogo purificador. A moral tão sublime e sadia que Jesus pregou em sua época foi o motivo de ele ser crucificado, porque essa moral cristã era considerada subversiva ou debilitante em face da predominância do instinto inferior dos homens da época. Ademais, em certos casos, a moral moderna também se torna bastante inferior ao critério da moral do passado. Antigamente, os homens arrancavam um fio de barba e o entregavam ao credor como garantia segura de pagamento de suas dívidas. Hoje, assinam títulos sob a chancela do fisco e depois negam-se a pagá-los aos particulares ou bancos. Ainda depois de protestados em cartório público, os credores sofrem prejuízos. Os esposos consideravam sagrado o casamento, por se tratar de um contrato bilateral, cujo rompimento seria uma indignidade descortesa perante a sociedade. Atualmente, o contrato conjugal, para muitos homens e mulheres, não passa de um recurso para saciar apetites ou consolidar fortunas, podendo ser desfeito depois de concretizados os objetivos egocêntricos. Pergunta: devemos ignorar propositadamente esses aspectos bíblicos para nós tão deformantes? Ramatiz: não endossamos textos bíblicos ou de quaisquer tratados espiritualistas que possam deformar a melhor moral do vosso tempo. Apenas ressaltamos que apesar de o judeu atribuir a presunções divinas seus próprios equívocos morais, ele os revelou à luz do dia, expondo infantilmente à autópsia pública as suas mazelas íntimas, violências fanáticas dos seus líderes, vinganças e subversões do povo exaltado sob a ferocidade dos seus comandantes guerreiros. Aliás, a diferença entre a moral judaica exposta na Bíblia e a do vosso século é bem pequena. O judeu expôs em público sua imoralidade, ao passo que a humanidade moderna a esconde habilmente, pois a civilização atual pratica as mais abjetas e vis torpezas, frequentando os templos religiosos e embevecida com a graça divina. A corrupção crescente, o luxo nababesco e as uniões conjugais modernas que disfarçam cálculos astuciosos, o desregramento precoce, as intrigas internacionais que geram o comércio diabólico da morte e matam os povos inimigos de Deus, porventura, não merecem a urgente atenção de todos os moralistas modernos. Jeová protegia as tribos de Israel contra outros povos e satisfazia-se com o cheiro de sangue dos holocaustos, mas hoje a religião também abençoa canhões, cruzadores e aeronaves de guerra, misturando o Deus do amor de Jesus com carnificinas bem piores que as descritas na Bíblia. Porventura, os homens modernos inspiram-se no diabo, quando despejam bombas sobre os agrupamentos humanos indefesos, tal como Hiroshima, derretendo milhares de criaturas no fogo atômico. Evidentemente, eles também recorrem a Deus nas suas sortidas sangrentas, tal qual faziam os judeus com Jeová. Pergunta: poderíeis citar alguns exemplos de acontecimentos narrados pela Bíblia e passíveis de censuras? Ramatiz: entre as narrativas elogiosas narradas pela Bíblia,
onde se destacam veementes demonstrações de fé e heroísmo do povo hebreu. Há histórias bárbaras e ingênuas, que desmentem a intervenção divina e devem ser rejeitadas, porque só correspondiam às épocas primitivas. Assim, o livro dos reis exalta o profeta Elias, que sob condenável espírito de vingança manda degolar na beira do rio Quizon os sacerdotes de Baal, a desonestidade e traição de Judite e as carnificinas de Davi. Estranho também é o episódio do profeta Eliseu, quando se dirigia para Betel e foi vítima da zombaria de um bando de crianças que lhe gritavam: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" Diz a narrativa bíblica que o profeta enfureceu-se e, num gesto feroz, amaldiçoou as crianças imprudentes e zombeteiras, e em seguida, surgiram duas ursas dos bosques vizinhos e massacraram as 42 crianças. Em Números 31-18, conta-se uma das mais escabrosas e criminosas histórias comandadas pelo próprio Moisés e inspiradas pela vingança de Jeová, que o mandou armar os guerreiros para assaltarem Midian. Os prepostos de Moisés escravizaram mulheres e crianças, queimaram-lhes as casas, roubaram-lhes todos os bens e rebanhos, mataram os inválidos e terminaram carregando os tesouros e despojos para a comunidade do povo de Israel. No entanto, o Velho Testamento afirma que Moisés ainda ficará indignado pelos seus guerreiros pouparem mulheres e crianças na invasão das cidades de Midian. Enfurecido e inconformado, ele então ordenou, consoante o texto bíblico: "Agora matai todos os machos, ainda os que são crianças, e degolai as mulheres, que tiveram comércio com os homens, mas reservai para vós as meninas e todas as donzelas." Sem dúvida, nesses trechos colhidos a esmo no Velho Testamento, não se justifique a presença sublime do Senhor, mas é apenas o caráter inferior do homem acicatado pelas suas paixões inferiores. Pergunta: não seria mais aconselhável afastarmos a Bíblia de nossas cogitações, ante os fatos tão censuráveis que ela descreve e depois atribui à própria vontade de Jeová? Ramatiz: o espírito do homem não se emancipa pela fuga do que lhe desagrada, mas pelo discernimento do bem e do mal. O anacoreta ainda não é o cidadão ideal para a moradia celeste, perde para o homem curtido e experimentado na trama da vida turbulenta e perigosa. Quem tenta salvar sua alma fugindo da vida incomum e do pecado do mundo, é como o náufrago que apanha o único salva-vidas e abandona os companheiros. Mas o Espiritismo explica satisfatoriamente os motivos das contradições bíblicas entre sua época e o século atual, destacando profundamente a diferença existente entre a personalidade de Moisés e Jesus. O primeiro foi o fundamento da unificação divina e médium transmissor dos 10 mandamentos, e o segundo, o mensageiro da verdadeira contextura do Pai sublime e justo. Por isso, Allan Kardec abandonou todos os códigos morais de instrutores, profetas e líderes religiosos do mundo, para afirmar a codificação espírita na exclusividade amorosa e sadia do Evangelho de Jesus. Pergunta: não podemos olvidar que o espiritualismo de hoje cultua uma ideia de Deus bem mais superior ao Jeová sanguinário dos hebreus. Não é assim? Ramatiz: há 2 ou 3 milênios, era razoável que um povo desprovido da cultura científica do vosso século, desconhecendo a eletricidade, o rádio, a televisão, a cinematografia, o avião a jato, os satélites e foguetes teleguiados, preso à concepção infantil do céu tedioso e do inferno tão melodramático, ainda confundisse o seu instinto belicoso e a sua moral censurável com os preceitos divinos. Mas, na atualidade, é demasiada a cegueira matarem-se os homens invocando o nome de Deus para proteger os seus exércitos simpáticos ou abençoar armas criminosas, destinadas à guerra fratricida. O povo judeu merece censuras porque agiu estribado no mais ardente excesso de fé e de submissão ao Criador. No entanto, o homem do século XX pratica os mesmos desatinos e alardeia emancipação espiritual, com o agravante de já ter conhecido Jesus. Se a vossa civilização pretendesse escrever sua Bíblia,
adotando a mesma franqueza e simplicidade infantil com que o povo judeu escreveu a sua, redigiria o mais imoral e bárbaro tratado da história humana, pois relataria mazelas bem piores e ignomínias religiosas praticadas em nome de Deus, de fazerem arrepiar os cabelos. O nascimento de Jesus entre os israelitas é prova suficiente que esse povo estava credenciado espiritualmente para a glória de ser o berço do Messias e merecer a afeição da humanidade na missão de firmar o rude alicerce do edifício eterno do cristianismo. Pergunta: qual é a relação mais íntima entre a Bíblia e o Espiritismo? Ramatiz: é o mesmo sentido de sua revelação espiritual, pois a Bíblia, desbastada das alegorias que tanto desfiguram o entendimento exato da revelação dos espíritos ocultos sob voz de Jeová, apresenta a mensagem igual a todos os redutos espiritualistas do mundo. A verdade transmitida do alto é uma só e não diverge no decorrer dos tempos, porém, à medida que o homem se esclarece e progride, ele também identifica no âmago de todas as religiões e comunidades espiritualistas a mesma revelação. Rama, Krishna, Hermes, Zoroastro, Confúcio, Moisés, Maomé, Lao Tse, Orfeu, Buda e Jesus revelam na essência dos seus sentimentos a mesma ideia de Deus e da vida imortal. No entanto, cada mensagem foi revestida do invólucro simpático e adequado a costumes, temperamento, moral, capacidade e objetivo de cada raça ou povo, pois há muita diferença entre a revelação evada de poesia e aforismos do povo chinês, com ideia máscula de Allah inspirando a índole agressiva, vitalizante e apaixonada do árabe tostado pelo sol causticante do deserto. Buda velou seus ensinamentos sob a casca fina dos aforismos e preceitos ou obrigações. Jesus usou das parábolas para esclarecer os ocidentais. No entanto, apesar de decorridos tantos séculos, os asiáticos ainda não entenderam o sentido oculto dos aforismos de Buda, nem os ocidentais o pensamento de Jesus oculto nas parábolas. Ambos os ensinamentos puros do espírito foram sufocados pela letra nos templos rígidos e faustosos, para o reinado dos dogmas e das fantasias absurdas. Pergunta: como conciliar a narrativa absurda do Gênesis, quando Deus criou o mundo em 6 dias, com os milênios de evolução geológica admitida pelos cientistas espíritas? Ramatiz: apesar da aparente incongruência no relato bíblico da criação, observa-se uma perfeita ordem e disciplina nos atos de Deus, pois tudo surge gradativamente e cada coisa no seu tempo devido. Evidentemente, seria flagrante ingenuidade dos críticos do Velho Testamento, ainda suporem que o Gênesis refere-se a dias da criação, quando trata-se de alegoria velando a ideia de períodos longos de evolução geológica em sucessão através de muitos milênios. Na época da revelação o povo não poderia entender o processo da condensação de energia cósmica até formar a matéria, através de fases tão demoradas e sem ponto de apoio mental para configurarem todo o processo criativo. Aliás, nem se admitia a forma esférica da Terra e a natureza do sistema geocêntrico de Kepler com os demais planetas em torno do Sol. Quanto mais admitir-se a contextura atômica e molecular da substância terráquea evoluir para formas cada vez mais aperfeiçoadas. Pergunta: qual a ideia inicial que poderíamos ter de Deus, baseando-nos no Velho Testamento e antes da criação do universo? Ramatiz: conforme elucida João Evangelista, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Através da ação dinâmica do Verbo, conceituado como pensamento fora de Deus, a condição abstrata na mente divina ou cósmica se revela na figura de matéria, ou de mundos exteriores, isto é, o pensamento puro de Deus como princípio de todas as coisas e seres. O Gênesis então relata essa descida do pensamento puro do Onipotente até se exteriorizar na forma de matéria componente do mundo exterior. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era vã e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus era elevado sobre as águas.
demonstrando que a energia cósmica provinda de Deus ainda estava na forma líquida e a caminho de forjar a substância matéria. Em seguida, o Criador vai compondo e criando a terra e a destaca do mar, depois o reino vegetal com as árvores e a sementeira procriadora, depois, os répteis, os peixes, as aves e os animais, cada um segundo sua espécie, porém, numa escala progressiva conforme denuncia a ciência nos diversos períodos de formação planetária. Finalmente, cria o homem à sua imagem e que presida aos peixes do mar, às aves do céu, às bestas, e a todos os répteis, que se movem em toda a terra, e dominam toda a terra. Após essa enunciação e término da criação propriamente dita, o Senhor abençoou o que fizera, mandando que todos os seres crescessem e se multiplicassem. E assim Deus descansou no sétimo dia, isto é, criado o mundo exterior emanado de si mesmo, deixou que a vida e o progresso das espécies, coisas, seres e homens se fizesse sob o impulso interior de serem feitos à sua imagem. Durante 6 dias ou longos períodos geológicos de materialização do mundo físico, o Senhor trabalhou operando na transmutação das energias em substâncias sólidas e na materialização do seu pensamento incriado até plasmar a vida planetária com seus reinos mineral, vegetal, animal e hominal. O descanso de Deus, estágio muito conhecido, entre os sucessos do dia de Brahma e noite de Brahma, na consecução de cada Manvantara, significa o período em que toda a criação segue automaticamente o plano ou impulso inicial da divindade, cumprindo-lhe o pensamento e a vontade criadora. É o retorno do espírito fragmentado nas espécies vivas na matéria, o filho pródigo em busca do lar sideral de onde partiu, um dia, em descenso vibratório até forjar a sua consciência de ser e existir. Pergunta: mas em nossas concepções espiritistas somos avessos aos relatos bíblicos sobre Adão e Eva, o primeiro casal, e a incoerência de possuírem apenas 2 filhos homens, Caim e Abel, em que o primeiro mata o segundo e não se explica a origem de tantos seres e raças do nosso globo. Ramatiz: não podemos alongar-nos em explicações minuciosas quanto à interferência dos construtores siderais na criação da Terra, dos seus reinos e da própria linhagem humana. Mas a verdade é que decorreram muitos milênios até que a face do orbe se mostrasse apropriada à existência humana. O corpo terráqueo formava-se no seio das substâncias ignescientes e energias telúricas, submetido a toda a espécie de reação e ensaio para se transformar na moradia da humanidade feita à imagem de Deus. Formam-se os oceanos por força dos vapores inundando a atmosfera e o planeta agita-se instável e confuso, ferido por raios e tempestades, até fixar-se em sua órbita e submeter-se docilmente ao comando do poderoso centro solar. Finalmente, as condições terráqueas se fizeram eletivas à vida animal, graças à materialização do protoplasma, essência da vida orgânica. Os prepostos de Deus, então, devotaram-se fielmente a organizar as espécies inferiores plasmadas pelo aglutinamento de infusórios e vidas microbianas. Enquanto transcorriam os milênios no calendário sideral, evoluiu a linhagem animal sob a pressão interna do espírito compondo sua vestimenta transitória para relacionar-se com o meio planetário e plasmar a própria noção de ser e existir. Os espíritos criadores, então, aglutinam as vidas microscópicas como amebas, células albuminoides, protozoários, unicelulares, que se multiplicam incessantemente sob o calor eletivo das águas, plasmando-se as formas de constituição superior. Delineia-se a configuração do globo terrestre, surgem os crustáceos marinhos e terrestres e os batráquios, que deixam as águas adaptando-se, pouco a pouco, nos charcos da superfície mais firme. O cenário terreno, apesar de instável e lodoso, denso e abafado, é entrecortado por incessantes tremores de convulsões provindas do núcleo central. Era o 6º dia apregoado pelo Gênesis e o período 3º fixado pela ciência terrena, prosseguindo os ensaios avançados da vida física, quando surgem Adão e Eva,
precursores da raça adâmica constituída pelos exilados de um satélite de Capela, da constelação do Cocheiro. No entanto, há muitos milênios antes desse exílio de anjos decaídos do mundo capelino, já viviam na Terra raças descendentes dos Lemurianos e Atlantes, os primeiros próximos das grandes vias fluviais e outros situados nas encostas de pedras e terrenos vulcânicos. Em consequência, a Terra já oferecia condições de vida humana no tempo de Adão e Eva porque há milênios ali viviam os remanescentes da velha Atlântida. Pergunta: conforme narra a Bíblia, Adão e Eva eram o primeiro casal e pais de 2 filhos, Caim e Abel. O primeiro matou o segundo, e no entanto, a terra depois povoou-se de criaturas dos mais variados tipos. Como se explica isso? Ramatiz, a prova de que já existiam habitantes na Terra, quando do exílio dos remanescentes do satélite de Capela para constituírem-se a raça adâmica e tronco original dos Árias, pode-se verificar no próprio Gênesis, quando Caim, após ter assassinado Abel, sai pelo mundo sob o estigma do homicídio fraterno. Diz então o Gênesis, e Caim, tendo se retirado de diante da face do Senhor, andou errante pela terra, e ficou habitando no país que está ao nascente do Éden. E conheceu Caim sua mulher, a qual concebeu, e pariu Enoxe. E ele edificou uma cidade, e a chamou Enoxe, do nome de seu filho. Enoxe, porém, gerou a Irade, e Irade gerou a Maviael, e Maviael gerou a Matusael, e Matusael gerou a Lamé. Gênesis 4, 16 a 19. Obviamente, quando Caim matou Abel já existiam outros povos na terra, remanescentes dos próprios terrícolas, exilados do Marte e do satélite de Júpiter, todos provindos das civilizações desaparecidas da Atlântida. Em consequência, o primeiro casal bíblico não passa de alegoria representando o núcleo central dos exilados de Capela. Aliás, contrariando a convicção de alguns religiosos dogmáticos, depois de Caim e Abel, Adão e Eva ainda tiveram outro filho chamado Sete, conforme diz o Gênesis. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela pariu um filho, e lhe pôs o nome de Sete, dizendo: o Senhor me deu outro filho em lugar de Abel, que Caim matou. 4:25. Diz ainda o Senhor que fez o homem à sua semelhança, criou macho e fêmea e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Adão, depois que gerou Sete, ainda gerou mais filhos e filhas e viveu durante 930 anos. Gê. 5, 1-5. Essa narrativa identifica perfeitamente que Adão e Eva representavam, na Terra, os filhos de Deus, ou seja, os exilados de Capela. Haviam desenvolvido a consciência de tal modo, que isso já os classificava como os filhos de Deus, mas rebeldes, anjos decaídos e expulsos do paraíso. Mas é preciso distinguir os espíritos exilados ou filhos de Deus, descidos do céu, dos demais habitantes primitivos que já existiam na Terra e nessa época ficaram sendo conhecidos como os filhos dos homens. Pergunta: poderíeis dar-nos alguma indicação desse fato na Bíblia, ou em qualquer outra obra espiritualista? Ramatiz, diz o Gênesis, como os homens tivessem começado a multiplicar-se sobre a terra e tivessem gerado filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram por suas mulheres as que dentre elas lhes agradaram mais. Ora, naquele tempo havia gigantes sobre a terra. Porque depois que os filhos de Deus tiveram comércio com as filhas dos homens, geraram estas filhos que foram uns homens possantes e afamados nos séculos. Gê. 6, 1-4. Sem dúvida, o próprio Gênesis explica que os espíritos exilados ou adâmicos foram expulsos do paraíso de Capela e casaram-se com as filhas formosas dos homens da terra. Ademais, havia outra raça de gigantes sobre a terra, ou seja, exilados de Júpiter e de grande estatura, como ainda é possível encontrar-se alguns raros no orbe, mas já enfraquecidos na sua contextura original. Mas a narrativa bíblica sofre muitos hiatos e truncamentos na sua história original da humanidade,
Em face de tantas traduções que lhe perturbaram o espírito histórico da realidade, transformando em melodramas siderais aquilo que não passou de singelo acontecimento da vida humana. Foram fatos sem expressões atiloquentes, apenas cingidos às leis comuns e costumes naturais do povo. Tudo se procedeu como notícias de imprensa e não sob o aspecto cerimonioso ou melodramático que os historiadores religiosos lhe emprestam no futuro. Muita coisa clara foi obscurecida,